Mas vamos adiante. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, marcou presença no evento de lançamento do canal de jornalismo SBT News, em Osasco, na Grande São Paulo, na última sexta-feira. Participaram também autoridades de diferentes espectros políticos, incluindo o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Na ocasião, o ministro Moraes agradeceu a Lula pelo empenho para retirá-lo das sanções da Lei Magnitsky. E eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. O Moraes disse ainda que a manipulação de conteúdos nas plataformas digitais ocorre no Brasil e no mundo há pelo menos 20 anos. Grandes grupos econômicos, sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Isso não é mera coincidência, isso é um trabalho que começou há 20 anos atrás e foi se aprimorando. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Bom, em resposta, o presidente Lula afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deu um presente a Alexandre de Moraes, que fez aniversário. E o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil. E é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Bom, em um determinado momento, o fotógrafo oficial do presidente impediu que um cinegrafista que cobria o evento registrasse a conversa entre Lula e Moraes. Já ver o SBT News no ar, e é a partir de segunda-feira, 6h30 da tarde ou da noite, o start, o pontapé inicial da transmissão, e depois disso você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas. Bom, no passado, Moraes já deu decisões judiciais favoráveis ao SBT. A de maior repercussão envolvia um litígio da emissora com a apresentadora Raquel Sherazade. A decisão do ministro livrou o SBT do pagamento de uma indenização que chegava a 4 milhões de reais.
E o cantor sertanejo Zezé de Camargo usou as redes sociais para informar aos fãs e também outros seguidores a intenção de romper com o SBT depois da presença do presidente Lula e do ministro Moraes no lançamento do canal. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço para o povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês. SBT custou caro para mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Bom, e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, entrou na polêmica também e fez críticas ao evento do SBT. Se posicionar sobre o que aconteceu lá no lançamento do canal SBT News, que foi um show de horrores mesmo. Bom, deram um palanque exatamente de forma desnecessária para aquelas pessoas que, a título de defender a democracia, acabaram com os pilares da democracia, como a liberdade de expressão, a independência entre os poderes, o devido processo legal, pessoas que perseguem inocentes, que agem fora da lei com requintes de crueldade, pessoas que blindam bandidos que roubaram os aposentados do INSS, enfim. E sabe, Zezé, eu tinha sido convidado para estar lá nesse evento, mas aconteceu uma coisa que eu não quero expor aqui, que acabou que eu não fui lá pro evento do SBT News. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas hoje eu entendi que foi Deus me protegendo. E a primeira-dama Janja da Silva criticou o cantor sertanejo Zezé de Camargo. Ela destacou o seguinte numa rede social: falar que as filhas de Silvio estão prostituindo ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News refletem todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder. Em meio a esse contexto, a repercussão do evento também refletiu nas redes sociais da família Bravanel. A apresentadora Patrícia Bravanel, uma das filhas de Silvio Santos, perdeu milhares de seguidores no Instagram depois da participação do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e de Janja da Silva. Os dados são da plataforma Social Blade. Depois de ser alvo de críticas na internet, a presidente do SBT, Daniela Beirute, se pronunciou numa carta aberta, reafirmando o foco do novo canal em imparcialidade e isenção, garantindo um jornalismo sem partido, sem viés e sem provocação. Ana, eu já jogo para você porque tem vários pontos aí para a gente comentar a respeito aí desse lançamento do SBT News, né? Fico pensando o que Silvio Santos acharia aí dessa iniciativa, né, das filhas, e o que faz o ministro do Supremo Tribunal Federal no palco de lançamento de um canal de jornalismo no país. Isso que para mim é inacreditável. Vou deixar, né, o comentário em volta do nome Silvio Santos para o nosso mestre, que acompanha a TV há tantos anos. Agora, imagens inimagináveis, porque, como você disse, um ministro do Supremo Tribunal Federal num palanque político. O que ele fez ali foi um discurso político, porque ele não é um ministro da corte, ele é um ativista, ele é um político, ele é um militante, ele é das mãos, das garras do sistema,
E as imagens são vergonhosas no sentido de você ver o sistema todo junto. Foi muito difícil para o brasileiro engolir essas imagens. É claro que você até entende, por exemplo, quando você vai em um evento político e tem o presidente que é do partido A com o governador do partido B, é um evento político, uma entrega de uma rodovia, o que quer que seja, uma concessão de um aeroporto. Agora, nós estamos falando de um canal de notícias que deveria apenas se atentar às notícias. É claro que hoje nós sabemos que todo canal, todo veículo de comunicação vai mais para um lado, vai mais para o outro, como sempre foi assim, por exemplo, no jornalismo americano. Agora, usar isso como um palanque político só faltou ali para coroar o discurso do ministro: nós derrotamos o bolsonarismo. Só faltou isso. Por outro lado, o Zezé de Camargo, que representa o agro, que representa o país, o Brasil, que carrega esta nação nas costas de sol a sol, ele não se escondeu. Porque nessas horas é muito fácil se esconder. É muito fácil colocar um discurso morno nas redes sociais. Não. Zezé de Camargo mostrou: eu estou aqui a favor do Brasil, e esse sistema que vocês estão vendo hoje, organizado em cima de um palanque político, eu não faço parte disso. Eu faço parte do Brasil que azeita as engrenagens econômicas do país, principalmente o agro, que foi chamado de fascista pelo Lula na campanha presidencial. Vou jogar para o Augusto. Será que Silvio Santos iria chancelar uma iniciativa dessas, Silvio Santos, ele tinha uma ordem que valia para qualquer governo, é a favor do governo, fosse qual fosse. Ele não deixava, não permitia que os noticiosos lá publicassem qualquer coisa que desagradasse ao governo. Isso valia desde sempre, desde que ele conseguiu o canal, graças ao governo da época. Hoje, imagina se as filhas que aprenderam com o pai como lidar com o governo iam deixar de convidar o que a Paula apresentou com uma sutileza que eu achei adorável. Políticos dos três poderes, todos políticos, que estava fazendo lá, se fosse um país normal, o Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. E sempre torturando o português. Eu acho um negócio desagradável ouvir o Moraes. Eu já contei aqui que eu fiz um Roda Viva com ele que eu achei que não fosse terminar. Pelo que ele dizia, ele próprio foi encurtando o que dizia, mas ele encaixa um erro de português em 4 palavras. Não tem problema. Vocês já ouviram aí, um erro clássico, né? Qualquer cara no Enem tem que saber isso aí, senão não pode ser aprovado em nenhuma prova, nem em geografia. Há 20 anos atrás. Há 20 anos, ministro, ou 20 anos atrás. Se não sabe isso, como é que vai saber lidar com lei? E nascido em 13 de dezembro de 1968 também. Data define destino de vez em quando. Esse é um caso. Agora, erra no português, faz um negocinho insosso e já começou a culpar agora a inteligência artificial. Ele quer prender a inteligência artificial. Se puder, ele vai, é como a nuvem da Dilma. Para ele existe. A inteligência artificial é um negócio palpável, assim. Bota uma tornozeleira eletrônica. Ele vai tentar. Agora, esta festa é assim que deveriam reagir a esse evento, os nossos políticos da oposição, como o Zezé de Camargo. E esse sim representa o povo brasileiro. Eu já me referi aqui a um diálogo, não me lembro a dupla, estava conversando com um jornalista de um canal aí também, isso aí não é importante, eu não sei qual é. E o entrevistador caiu na bobagem de falar: escuta, o que vocês acham? Vocês são minoria
porque os artistas, vocês apoiam o Bolsonaro e os artistas intelectuais apoiam o Lula. Ele falou, artista? Que artista que você está falando? Da música popular brasileira? Chico Buarque, o Caetano e tal. Quem atrai público? Quem precisa de verba e quem depende só do ingresso? Quem tem público, quem tem povo, somos nós. O Zezé de Camargo é um sucesso há quanto tempo? Sim. E um belíssimo compositor. E uma bela voz também. Tanto que faz sucesso há 30 anos. Ou mais que isso. E ele está dispensando o SBT de divulgar o show que ele já fez. Não quer o dinheiro, não quer nada, porque ele está falando em nome do Brasil. Está dando um exemplo, Zezé de Camargo, que os nossos políticos, e eles vão um dia se arrepender disso, um dia não, depois da eleição, se insistirem no erro. Os políticos deveriam dizer isso. Mostrar, falamos em nome do povo brasileiro. Isso aí é mais uma suruba institucional, não tem outra palavra.